Olá, pessoal! Depois de um tempo aí sem postar conteúdos relacionados à dor e aos ortomoleculares por conta das atribuições do dia a dia e da correria do dia a dia, eu estou de volta. Eu estou de volta agora para falar sobre a curcumina. Isso mesmo, um importante curcuminoide, uma substância que vem, in natura no açafrão da terra, açafrão da Índia, que trazem essa substância e que, utilizável de forma isolada, é um importante anti-inflamatório isolado, uma substância isolada, ao qual o fisioterapeuta também pode prescrever, né? E com grande evidência científica já, inclusive com artigos utilizando ela em cirurgia torácica. Imaginem só, né? Um importante anti-inflamatório que é utilizado no controle ambulatorial de pós-cirúrgico de torácica, né? E que a gente pode utilizar no controle, no tratamento tanto de dor aguda quanto no mecanismo prévio no tratamento da dor crônica também. Então, é importante salientar alguns aspectos antes. Eu estou falando da curcumina, da substância isolada da cúrcuma. A cúrcuma tem outras centenas de produtos dentro delas, das quais, às vezes, alguns produtos podem até não ser tão benéficos assim. Então, é sempre importante para você paciente, para você, profissional de saúde, entender que é a curcumina isolada, tá? A substância, que pode ser encontrada na forma oral, pode ser prescrita na forma oral, com doses aí de 100 miligramas, ou então na forma injetável, com doses de 200 miligramas, ou seja, uma dose superior. A grande diferença é, oral, a gente tem toda a perda ali que pode ser ocasionada por conta do trato gastrointestinal, né? De pepsina, da própria bile, que às vezes altera e diminui a quantidade de absorção, diminuindo consideravelmente o efeito dela. Mas injetável, ela tem um efeito fantástico, é ótimo para controlar dor, tanto no local tanto no local aplicado em pápulas, quanto de ordem sistêmica aplicada intramuscular em grandes músculos. Então é dela que a gente vai falar agora, e eu convido você a escutar o que a ciência vem descobrindo e vem divulgando, publicando, e quais são os resultados que a gente tem com essa figurinha aí, com a nossa querida curcumina. Então, gente, como eu vinha falando no slide anterior, mas no processo introdutório, a curcumina é um importante agente anti-inflamatório do nosso contexto e ela se destaca dentre os anti-inflamatórios, principalmente dentro dos alopáticos, por conta do seu fator protetivo. O que eu quero dizer com isso? Bem, os medicamentos anti-inflamatórios alopáticos, Profenid, os diclofenacos, enfim, todos aqueles que são de venda livre na farmácia, mas que não são de livre prescrição, cuidado com isso, que são de venda livre na farmácia, são medicamentos que não são seletivos. No corpo humano, existem dois tipos de ciclooxigenase no processo do processo inflamatório, né? Na cascata inflamatória. A COX-1, que é uma COX que envolve toda a musculatura lisa do corpo humano, e a COX-2, que envolve que é responsável pelo sistema músculo-esquelético. Eu vou falar de uma maneira bem didática, porque às vezes pessoas leigas escutam o vídeo. Bem, os anti-inflamatórios normais, eles não são seletivos, eles pegam tanto a ciclooxigenase 1 quanto a 2. Ou seja, às vezes você toma um anti-inflamatório para atuar lá na tua dor no joelho, por exemplo, e esse mesmo anti-inflamatório ele vai exercer algum tipo de efeito dentro da parede da musculatura lisa, principalmente a parede gastrointestinal. E isso vai causando lesões ao longo do tempo, vai causando lesões nessa parede, colaborando aí para o surgimento de alguma doença crônica nesses locais de musculatura lisa, nessa parede gastrointestinal. Por isso que não se toma anti-inflamatório de maneira contínua. Outra situação que envolve os anti-inflamatórios e que foi publicado num artigo recente é: se você toma anti-inflamatório contínuo, digamos, por conta de
uma lesão aguda que você teve no joelho. E se você tomar por muito tempo, há uma possibilidade grande do anti-inflamatório acelerar o processo de cronificação da lesão. Isso porque os anti-inflamatórios, quando bloqueiam a inflamação, quando bloqueiam o edema, eles não vão bloquear somente substâncias ruins que tem desse edema. TNF-alfa, a óxido nítrico, as interleucinas, que são corrosivas ao sistema e que vão degradar o sistema. Não. No edema, quando extravasa, quando incha, quando extravasa edema numa lesão, também vão migrar substâncias positivas que vão reparar o tecido, que são chamadas popularmente de resolvinas. A gente não vai entrar nisso aqui. São chamadas de resolvina. Quando a gente usa a curcumina, a gente tem um fator protetivo duplo. Primeiro por quê? Primeiro porque a curcumina, ela atua na ciclooxigenase 2. Muito mais, mas muito mais que na ciclooxigenase 1. Ou seja, ela é mais protetiva para o sistema gastrointestinal. Ela não lesa tanto o sistema gastrointestinal. Outro fator positivo. A curcumina, ela consegue degradar com maior seletividade as citocinas, as quimiocinas e os substratos que são lesivos àquele edema. E ela costuma preservar as resolvinas. Portanto, o seu tecido consegue se regenerar, mesmo você usando um substrato anti-inflamatório. Essa é a grande sacada da curcumina, a sua proteção. Além disso, já é sabido e também publicado recentemente que a curcumina é neuroprotetora. Ela atua controlando a neuroinflamação também. Processo extremamente importante para controlar a dor crônica. Por que ele controla a dor crônica? Porque a neuroinflamação é o mecanismo responsável por alterar as células da micróglia. As células da micróglia são as que mantêm os neurônios. Quando elas são alteradas por conta do processo inflamatório, ao invés de elas manter os neurônios saudáveis, elas começam a modificar a morfologia, o contexto desses neurônios, fazendo com que a gente crie memória para a dor. Logo, a ação da curcumina nesse contexto de neuroproteção à inflamação central reduz a chance de cronificar a dor, reduz a chance de se desenvolver dor nociplástica. Eu estou falando de uma maneira mais simples, porque a gente sabe que tem pacientes, inclusive, que assistem o vídeo, tá? Então me perdoem os profissionais de saúde. Outro mecanismo protetivo diz respeito à segurança, né, dessa droga. Tem artigos que usaram até 8.000 miligramas da droga por dia e não teve nenhum tipo de intercorrência, nenhum tipo de toxicidade, nenhum tipo de problema em relação ao uso da curcumina. Outros artigos, 1.125 a 2.500 miligramas por dia, ou seja, a droga é segura, a curcumina é segura a ser utilizada, né? Então eu posso aí utilizar, manter uma concentração maior dessa curcumina, fazendo 3 vezes por semana e ir distanciando, né? Em um processo de dor nociplástica, onde eu quero fazer uma neuromodulação positiva, eu posso utilizar uma vez por semana associada ao exercício e associado à neuromodulação. Enfim, tem uma gama de possibilidades dentro dessa substância que é, sim, muito pesquisada e é indicada, e vocês vão ver nos próximos slides adiante, aonde ela está sendo usada e por que ela é indicada. Certo? Vamos seguindo aí, pessoal. E olha só outra situação bem interessante, pessoal. Além de dor nociceptiva, a gente precisa chamar atenção para 2 aspectos importantes dentro desse contexto. A curcumina, ela também teve efeito, e isso que fala é essa revisão sobre o uso da curcumina na dor neuropática, né? Um estudo prospectivo de dor neuropática. Ela teve
um importante efeito positivo na redução desse tipo de dor também, algo que é extremamente importante. Então, eu não preciso usar ela só para aquela dor no joelho, eu não preciso usar ela só para aquela dor lombar isolada, eu não preciso usar ela só para aquele estiramento muscular, só para aquela contratura muscular, para aquelas dores musculares, as miopatias de forma geral. Eu posso usar ela também para aquela lombociatalgia, né, para aquela síndrome do túnel do carpo, para situações onde envolvem dor neurológica, para aquelas dores oriundas, né, de compressão discal lá na saída do nervo, lá no próximo ao gânglio da raiz dorsal. Então eu tenho grandes possibilidades dentro desse contexto de dor neurológica também. E outra coisa muito importante, pessoal, também estudos recentes falam do efeito neuroprotetor lá do córtex, lá do sistema nervoso central, neuroprotetor da curcumina no que diz respeito aos processos neuroinflamatórios. Então, o que eu tenho? Eu tenho também uma possibilidade de utilizar ela dentro desse efeito sistêmico, de utilizar ela como um mecanismo de controle de dor, quando a dor é nociplástica, embora esse termo ele é bem discutível, mas quando a dor é nociplástica, na nocicepção central. Gente, isso é muito importante. Então eu posso usar ela na dor crônica, na dor aguda, na dor com características nociplásticas, na nocicepção central. Eu posso usar ela na dor neuropática, né? O uso dela relacionado à dor é amplo e bastante consolidado ou em consolidação bem séria dentro dos parâmetros que a gente fala de prática baseada em evidência. E olha só, pessoal, lá no início desse vídeo eu falei sobre o uso da curcumina em cirurgias ambulatoriais, no controle imediato, né, da inflamação pós-cirurgia abdominal. Esse estudo ele foi publicado e foi buscado pelo Colégio Americano de Cirurgiões, foi feita uma revisão sistemática onde eles entrevistaram cirurgiões do mundo inteiro pedindo qual era a conduta inicial de controle de inflamação. E olha aqui a curcumina surgindo como uma alternativa a esse tipo de cirurgia. Claro que os outros medicamentos mais tradicionais, eles surgiram na frente, né, dentro desse processo. Mas existem cirurgiões hoje que usam a curcumina como método de controle imediato, ambulatorial para esse tipo de lesão. Fantástico, gente, fantástico. E mais uma vez, nos mostra que o controle da dor dentro dos ortomoleculares é algo que a gente tem um grande embasamento que a gente pode utilizar de maneira segura, como a gente pode ver por aqui. E quais são as outras possibilidades, pessoal? As outras possibilidades estão relacionadas a curcumina como uma propedêutica de quimioprevenção de câncer. Isso mesmo. Estudos têm mostrado que a curcumina pode agir como um mecanismo preventivo primário. Logicamente que não isolado, mas você utilizando ela, você tem um mecanismo protetivo a mais, pessoal. A mais, pessoal. Além disso, o uso da curcumina em artrite, né, em processos articulares de artrite, em artrite reumatoide. Isso está também descrito com um estudo randomizado, um estudo trio clínico, né, onde ele viu a eficácia do extrato de curcumina no alívio de sintomas de artrite reumatoide. Percebam, pessoal, da grande possibilidade que envolve essa propedêutica, essa terapêutica clínica. E é muito seguro, vocês viram que doses altíssimas e mesmo assim não se obteve nenhum tipo de hepatotoxicidade ou nenhum tipo de reação adversa. A curcumina é absolutamente segura, você pode fazer ela em pápulas, na região da dor, você pode fazer ela intramuscular, né? Tem profissionais que fazem ela até intraarticular
por conta do seu mecanismo protetor e do seu mecanismo de redução de citocinas e quimiocinas inflamatórias, né? Como um mecanismo prévio antes de uma viscosuplementação, por exemplo. Então, ela é amplamente utilizada. Você pode fazer ela 3 vezes por semana, você pode fazer ela dentro de um parâmetro ortomolecular 1 vez por semana, né? Eu, particularmente, começo com 3 vezes por semana e vou distanciando com ótimos resultados. Fica aqui a minha dica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa possibilidade terapêutica. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Se você não tem o meu telefone, é só clicar ali no link do Ibis Pharma dentro do site e você vai conversar direto comigo sobre a curcumina e sobre outras possibilidades. Eu vou ficando por aqui. Na próxima, iremos conversar sobre o hidroxitriptofano e a sua possibilidade de uso no controle de dor crônica, em especial fibromialgia. Qual será o papel do hidroxitriptofano? Por que ele funciona? Qual é a via que ele atua? O que ele faz primordialmente, né, que possibilita o aumento da disponibilidade de um importante neurotransmissor que está envolvido na fibromialgia e na depressão? Não percam o nosso próximo episódio. Um forte abraço e nos encontramos por aqui, pelo meu celular e por aonde mais vocês tiverem canais de comunicação comigo. Até!